Olá, meus caros amigos do Facebook, irmãos e irmãs, diletos ouvintes, internautas. Meu nome é Fabrício Barreto Gonçalves, sou formado em Teologia e Ensino Religioso pelo Seminário Presbiteriano. Gostaria de compartilhar com você um texto muito conhecido, o livro de Ezequiel, capítulo 37. Convido a você a abrir a sua Bíblia Sagrada, o exemplar da Bíblia Sagrada. Trata-se da visão do vale de ossos secos. Ezequiel é um profeta que eu gosto muito, de família nobre, sacerdotal. Ele profetiza mais ou menos no 6º século antes de Cristo, 600 anos antes de Cristo. E ele fala de consolo. O povo de Judá estava no exílio, Jerusalém também, e fala de promessas o texto fala de promessas do templo, restauração do templo de Jerusalém, chamado Beit Tizion, Mas Nabucodonosor, mais ou menos no ano 586, ele invade Jerusalém, Judá, e leva uma leva de cativos lá para a Babilônia. E Ezequiel, Deus levanta esse profeta muito importante. O profetismo de Israel, meus caros, era quase uma instituição em Israel. Homens chamados nabis, ou barus, ou vidente, que era a boca de Deus. E o povo de Israel vai para o cativeiro lá na Babilônia por causa da sua idolatria, por causa da sua apostasia, por causa do seu pecado e afastamento de Deus. O rei na época era o rei Jeoiaquim, que morre, e seu filho Joaquim reina no seu lugar. E mais ou menos no ano 597, Zedequias, o seu tio, é colocado como governador. Então a visão de Ezequiel começa no capítulo 7, falando da visão do vale de ossos secos, que era simbolizando o povo de Israel que estava em meio à letargia, moribundos, mortos nos pecados. É quando o Espírito Santo vai sobre uma pessoa, o ânimo, o fôlego de vida, vai e reanima, ressuscita aqueles ossos. Como a visão de Ezequiel, Deus manda profetizar sobre o vale de ossos secos. E ele escuta um barulho, um ruído, um estrépito de ossos, de pessoas se levantando, cadáveres mortos, esqueletos ambulantes, cadáveres se levantando e se chegando carne e ossos, nervos, artérias, arteríolas, sangue, sistema venoso, sistema arterial, sistema nervoso, medulas, e vai ali e com o poder de Deus, a maravilha de Deus, a Shekinah de Deus sobre a vida daqueles ossos mortos, aqueles corpos, simbolizando o povo de Israel, vai ali e ele profetiza. É a palavra de Deus, a voz profética que vai sobre sopra o Espírito, o Ruach Yahavé, o Espírito de Deus sobre um corpo sem vida. É como alguém que está no pecado, sem Deus, está sem vida,
e o Espírito Santo, a graça de Deus vai sobre a vida daquela pessoa e dá vida, né? E fala também de 2 pedaços, simbolizando o reino do sul, Jerusalém e Judá, e Samária, e o reino do norte, que estava dividido por causa do pecado, por causa da apostasia. O que é apostasia? Vem do grego apostasion, que é o afastamento, o abandono de uma filosofia, de uma religião, de uma seita, abandono no caso aí de Deus. Então Ezequiel, uma das lições que eu aprendo de Ezequiel é que a presença de Deus em nós, entra em nós, é o maior bem que nós podemos ter. Deus está presente em todo lugar e pode ser cultuado a qualquer lugar, qualquer hora. Devemos olhar para as tragédias, além das tragédias pessoais, e tentar ver os propósitos de Deus para as nossas vidas. Cada pessoa é responsável pelos seus atos. Isso é notório em Ezequiel, a responsabilidade pessoal. E que a presença de Deus é o maior bem, a maior riqueza que nós podemos ter. O texto também fala de, à medida que o povo de Israel voltasse para os caminhos do Senhor, a observar a Torá, a lei de Deus, e voltar consequentemente aos caminhos do Senhor, ele faria uma aliança, um pacto perpétuo com o seu povo. De fato, ele seria o Deus e o povo seria o seu povo. E Ezequiel traz um alerta, uma palavra profética de restauração do povo, de aliança, de conversão nacional. É o chamado Shub, ou seja, o retorno, a volta do povo à adoração ao Senhor. Que Deus abençoe. Amém.